Bom dia a todos e bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Light. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para alterar seu áudio, selecione o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. Informamos que este evento está sendo gravado e seu áudio ficará disponível no website de RI, assim como o material utilizado nesta apresentação, que já encontra-se disponível para download. Lembramos que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e que, após o término da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguirmos, aproveito para reforçar que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Feitos os devidos avisos legais, daremos início à nossa apresentação com o senhor Alexandre Nogueira, CEO, que fará as considerações iniciais, seguido pelo senhor Rodrigo Tostes, CFO e DRI, que comentará os resultados da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Alexandre. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados da Light, referente ao terceiro trimestre. Hoje, na nossa call, nós vamos cobrir também importantes avanços que tivemos na implementação do processo de recuperação judicial da companhia. Começando por esse processo, em setembro, a companhia finalizou com sucesso o pagamento de cerca de 30 mil credores que tinham até R$ 30 mil a receber. Assim como previsto no plano, também tivemos o aumento de capital de R$ 300 milhões da holding na distribuidora. Já em outubro, a companhia concluiu o Scheme of Arrangement, processo legal no exterior, tirar a implementação do plano também para os credores externos. Novamente, a ampla maioria dos credores, mais de 99%, votou favoravelmente a esse processo. E ainda nesta semana, a companhia concluiu o processo de reconhecimento dos efeitos da recuperação judicial nos Estados Unidos através do Chapter 15. Com o encerramento da primeira etapa no exterior, a Light divulgou os resultados das escolhas entre as realizadas pelos credores no Brasil e no exterior, previstas no plano de recuperação judicial. A apuração das alocações evidenciou uma demanda significativa de credores dispostos a converter seus créditos em participação acionária da Light, com o limite de R$ 2,2 bilhões previsto no plano, superado em mais de 50% a demanda. Esse interesse em ser dono de um pedaço da companhia mostrou, mais uma vez, o apoio e a confiança dos credores na recuperação da Light. Agora, em processo de implementar as trocas dos papéis ao longo do quarto trimestre e, ao final deste processo, terá uma dívida reperfilada com menor pressão no fluxo de caixa no curto prazo, assim como o prazo de pagamentos mais alongados. A nova realidade financeira da Light, decorrente da implementação das medidas do plano, estará refletida nos resultados da companhia a partir do quarto trimestre de 2024. A companhia segue focada na transformação da sua operação, atuando com abordagem orientada para o cliente e eficiência operacional. Nas áreas em que consegue atuar em segurança, a Light está conseguindo combater as perdas e melhorar a arrecadação. Nesse trimestre, a arrecadação das distribuidoras nos últimos 12 meses subiu frente ao ano anterior e atingiu a marca de 98,8%. Esse crescimento, combinado com uma gestão eficiente do caixa, nos garantiu solidez, com
posição final de caixa acima de R$ 2 bilhões. A Light está passando por um intenso processo de transformação, mas sem descuidar dos investimentos necessários para garantir um atendimento de qualidade à população do Rio de Janeiro. Como de costume, estamos preparando a nossa operação para o seu período de maior demanda, que é o verão que se aproxima, e fortalecendo o nosso time de campo para incrementar a eficiência da nossa atuação em eventos climáticos. Desde outubro, a companhia conta com 54 novas equipes totalmente operacionais, além de outras 51 equipes atualmente dedicadas a outras frentes da operação, preparadas para reforçar o atendimento à população durante a vigência do Plano Verão. Gostaria ainda de destacar os esforços e o trabalho do nosso time no projeto de renovação do sistema de abastecimento da Ilha do Governador e da Ilha de Paquetá. Em agosto, concluímos do cabo submarino, que leva a energia do continente às ilhas, e em outubro entregamos a nova rede subterrânea e subaquática de transmissão que reforçará a rede existente. No acumulado do ano, até setembro, a companhia dedicou mais de R$ 300 milhões a esta renovação. Na frente institucional, a Light realizou um importante lançamento no mês de outubro. Programa de recuperação de energia e redução da inadimplência orientado, com o objetivo de traçar estratégias permanentes para enfrentar dois grandes problemas: as perdas não técnicas de energia, conhecida como GATOS, e a inadimplência. O programa promove uma ação contínua entre os setores públicos e privados, sustentada por 8 pilares estratégicos: político e institucional, tecnológico, comportamental, operacional, social, econômico e legal. Após um diagnóstico inicial, o objetivo é traçar medidas para o combate permanente às perdas. Por fim, e também muito relevante, a Light segue trabalhando com foco na sustentabilidade da concessão, com vistas à renovação do contrato, que vence em 2026. A companhia vai contribuir na audiência pública aberta pela ANEEL para a regulamentação residencial, que trouxe as diretrizes para a renovação das concessões das distribuidoras. O documento estipula um tratamento diferenciado tanto para reconhecimento de perdas não técnicas e inadimplência, bem como tarifas e também diretrizes específicas para critérios de qualidade nas áreas de riscos dentro das concessões. A resolução desse aspecto é fundamental para a sustentabilidade econômica e financeira da companhia. A redução das perdas não técnicas e da inadimplência são temas cruciais para a nossa operação e para o posicionamento, uma vez que um mercado mais equilibrado permitirá que a distribuidora direcione os recursos adequados para a melhoria nas prestações de serviço, na operação de seus ativos, com benefícios diretos para os consumidores finais de energia elétrica. Passo agora a palavra para o nosso diretor financeiro, Rodrigo Tostes, que irá detalhar os resultados da companhia. Ao final da apresentação, estaremos disponíveis para perguntas e respostas. Tostes, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Como comentado pelo Alexandre na abertura do nosso call, a companhia vem evoluindo de forma satisfatória nos pilares estratégicos que darão a sustentação para o futuro que estamos construindo para a Light. Nesse trimestre, vou comentar os resultados operacionais, como de costume, também vou dar uma visão do novo perfil da nossa dívida, uma vez concluídos os processos de aprovação para a reestruturação de novos instrumentos previsto, restando somente a entrega dos novos papéis. Um importante reconhecimento que estamos caminhando no sentido desejado nessa trajetória de reestruturação é que, neste trimestre, nossas demonstrações financeiras passaram a ter apenas uma ênfase relacionada ao risco de implementação do plano, superando as incertezas mais eminentes de continuidade operacional que nos trouxeram a abstenção de opinião até o trimestre anterior. Começamos pelos destaques no trimestre, no slide 4. Gostaria de reforçar a mensagem de que a companhia continua com foco
total em ações de preservação de caixa e melhoria da saúde financeira da distribuidora, que, como sabemos, é onde está o principal desafio de curto e médio prazo. Nesse sentido, alcançamos resultados importantes para a distribuidora no período. Quais são eles? Encerramos o primeiro TRI de 2024 com uma sólida posição de caixa consolidado de 2,4 bilhões de reais. Esse resultado significou um aumento de mais de 300 milhões de reais em relação à posição de dezembro do ano passado. O segundo ponto bastante comemorado pela companhia é o lucro líquido consolidado de 157 milhões de reais do terceiro TRI. Terceiro lugar, o índice de arrecadação continua melhorando e alcançou 90,8% nos últimos 12 meses, encerrados em setembro. O indicador avançou a mais de 0,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, tendo sido alavancado pelas diversas iniciativas implementadas pela companhia em 23, que estão dando salto positivo também em 24. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado da distribuidora foi cerca de 1,2 bilhão de reais, um avanço de quase 27% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Por fim, o EBITDA ajustado menos CAPEX, que é um indicador importante que a companhia usa de proxy de geração de caixa operacional, atingiu 157 milhões de reais, apresentando um avanço de 190 milhões de reais no acumulado do ano, quando comparado com o mesmo período de 23. Bom, evoluindo, passando para o slide 5, comentaremos uma breve evolução do mercado da distribuidora. No acumulado do ano, observamos um crescimento do mercado total de mais de 2% em relação ao ano anterior, com uma dinâmica positiva dos três principais segmentos, residencial, comercial e industrial, contabilizando uma expansão total de 523 gigawatts-hora no período. Essa expansão foi parcialmente compensada pelo resultado das categorias de mais, onde observamos uma queda de 142 giga-hora devido ao comportamento atípico registrado no terceiro trimestre no segmento de concessionárias. Passando para o slide 6, EBITDA ajustado distribuidora. Considerando os primeiros 9 meses do ano, o EBITDA ajustado da distribuidora foi de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, registrando um crescimento superior a 250 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento se deve, primeiro, à expansão da margem líquida, em linha com o crescimento do mercado faturado, como vimos no slide anterior, e a evolução positiva da PCLD, resultado das iniciativas de proteção de receita e aumento de arrecadação feito pela área de operações. Esse resultado mais que compensaram o aumento das despesas com PMSO e nas provisões para as contingências. Seguindo para o slide 7, comento brevemente a geração de caixa operacional da distribuidora medida pelo EBITDA ajustado menos CAPEX. No acumulado do ano, o indicador alcançou 554 milhões de reais, apresentando um avanço de 190 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, uma variação percentual de mais de 50% ano contra ano. No acumulado do ano, o indicador alcançou 554 milhões de reais, apresentando um avanço de 190 reais, Cabe aqui destacar que enquanto o EBITDA segue em expansão, como consequência do nosso foco na operação e na geração do resultado, a companhia manteve a disciplina na execução de seus investimentos, equilibrando qualidade e manutenção da rede, que é a garantia do nosso equilíbrio financeiro. No acumulado do ano, o CAPEX apresentou um crescimento de cerca de 59 milhões de reais, ou seja, uma alta de 10% ano contra ano, devido aos investimentos de manutenção e modernização do sistema de abastecimento da Ilha do Governador e Paquetá. Seguindo para o slide 8, analisaremos o EBITDA dos nossos segmentos de geração e comercialização. No acumulado do ano, essa linha de negócio gerou um EBITDA de 503 milhões de reais, apresentando uma queda de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado atribui-se principalmente à queda de margem devido ao término de contratos antigos da carteira da comercializadora, que possuía maior rentabilidade quando comparados às médias atuais, em função dos preços praticados de venda e de venda de energia superiores. Sobre o nosso braço de comercialização, gostaria de aproveitar a ocasião aqui para
explicar um pouco a transformação que estamos fazendo na Lightcom. Ao longo deste ano, a empresa passou por uma ampla reestruturação, com criação de novas linhas de negócio e expansão do time comercial, resultando em oferta de novos produtos e na duplicação da sua carteira. Estamos preparando a Lightcom para seguir crescendo de forma sustentável e acreditamos no seu potencial para consolidar uma posição de referência em energia limpa e sustentável, entregando soluções diversificadas, eficientes e personalizadas no mercado livre de energia. Assim, terminamos as considerações para o resultado do trimestre e, antes de avançarmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de fazer alguns comentários sobre o processo de RJ da companhia. Movendo para o slide 9, gostaria de lembrar o quanto avançamos no processo de recuperação judicial. Após muitos esforços, dedicações e entregas do nosso time e dos nossos assessores, nos últimos meses concluímos importantes marcos. Primeiro, o pagamento de até R$30 mil aos pequenos credores com crédito abaixo de R$30 mil. O encerramento do processo de escolha das modalidades de pagamento dos credores, a conclusão do rito legal do Scheme of Arrangements e do Chapter 15, a divulgação dos resultados de escolha e, por fim, a RCA, que aprovou a emissão de novos títulos e instrumentos pela Light no último dia 24 de outubro. Na sequência, temos ainda, no dia 28 de novembro, o encerramento de prazo para os atuais acionistas exercerem seu direito de preferência sobre a dívida conversível e o ato societário para buscar as aprovações de aditamentos e emissões pela Light SESA e Energia dos demais instrumentos previstos. Reforço que a nossa equipe interna e de assessores segue trabalhando de forma incansável para concluir tempestivamente a entrega dos novos títulos, tanto no Brasil quanto no exterior. Seguindo para o último slide, gostaria de compartilhar com vocês um pouco de como será um novo perfil da dívida da Light SESA. O gráfico à esquerda, observamos um saldo da dívida bruta pro forma, que foi objeto das escolhas entre as opções de pagamento pelos credores. O saldo de 9,58 bilhões de reais foi composto pela dívida bruta objeto da reestruturação, no total de 9,1 bilhões de reais, adicionando os juros previstos no plano. Com base na apuração das escolhas e dos limites estabelecidos pelo plano, esse montante foi reestruturado da seguinte forma: 2,2 bilhões foram alocados em instrumentos conversíveis da Light SESA, automaticamente convertidos quando observadas a eficácia das condições precedentes, como a renovação da concessão e o aumento de capital privado previsto no plano da RJ. 4,1 bilhões de reais remunerados anualmente pelo IPCA mais 5, ou equivalente em dólar, com o pagamento de juros semestrais, 3 anos e meio de carência para início da amortização e vencimento em 8 anos. 2,1 bilhões de reais remunerados anualmente pelo IPCA mais 3%, ou equivalente em dólar, também com pagamento de juros semestrais, 3 anos e meio de carência para início da amortização do principal e vencimento em 13 anos. Cerca de 320 milhões de créditos alocados na modalidade credor não optante, cujo montante total sofrerá um deságio de 80%. Esse valor será remunerado anualmente ao IPCA, capitalizado ao principal na mesma periodicidade, com vencimento total em 15 anos. Cerca de 130 milhões de reais alocados na modalidade credor financeiro e remunerados anualmente por CDI mais 0,5%. E, por fim, 238 milhões de reais que foram alocados na modalidade credor com créditos de até R$30 mil e já pagos pela companhia em setembro deste ano. Assim, considerando a renovação da nossa concessão como nosso cenário base, acreditamos que a distribuidora sairá deste processo com uma estrutura de capital muito mais aderente ao seu negócio, com cerca de 70% da dívida indexada ao IPCA, que também determina a dinâmica de receitas da companhia, e com 30% remanescente de dívida atrelados a dólar e a CDI. Adicionalmente, considerando o cronograma de amortização do principal das novas dívidas, já refletindo o resultado no processo de escolha das opções e descontos de créditos não optantes, a companhia terá um duration de aproximadamente 8,4 anos. Ao final dessa reestruturação, a distribuidora terá uma estrutura de capital bem mais adequada, com uma dívida mais alongada, retirando a pressão da amortização do principal no curto prazo e com um custo médio mais aderente à realidade financeira da nossa operação,
em linha com o principal objetivo do nosso processo, garantir a sustentabilidade da companhia. Com isso, concluo minhas considerações e passo a palavra ao moderador para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para que o seu microfone possa ser habilitado. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Também é possível enviar perguntas de texto através do recurso Q&A localizado na parte inferior da tela. Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Peixinho, da Tagus Investimentos. Qual é a previsão para a troca de papéis? Posso responder? A primeira. Ok. A primeira pergunta com relação à previsão da troca dos papéis. A companhia já começou o processo de elaboração desse material, junto com os assessores. A gente não tem um prazo final ainda, estamos evitando os esforços para terminar o quanto antes. Esperamos fazer isso num prazo não muito longo, mas nos próximos meses. Nossa próxima pergunta vem de Conrado Ramos. Como vocês estão lidando com as PNT em nível recorde de 69%? A expectativa da renovação já inclui uma alteração nessa medição? Conrado, bom dia. Alexandre falando. Com relação ao tratamento de perdas e inadimplência, tem uma previsão na região de incentivos diferenciados para aquelas empresas que têm em sua área de concessão presença de áreas de risco, que é o caso da Light. Nós estamos analisando e vamos certamente contribuir na audiência pública que está, a discussão pública que está aberta na ANEEL, tempestivamente, levando as nossas contribuições com relação a essa característica que aqui da área de concessão da Light. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Strusberg. O direito de preferência das debêntures conversíveis deve ser manifestado até o dia 28/11/2024 também? Oi, Daniel. Não deve ser, ele pode ser, tá? Então, assim, é uma faculdade exercer isso até o dia 28/11/24. Nossa próxima pergunta vem de Carlos. Por favor, Carlos, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos. Gostei muito da apresentação realizada e a minha pergunta é a seguinte, Rodrigo. Quando é que os novos papéis da recuperação judicial, os debêntures conversíveis, etc., estarão nas contas dos debenturistas e credores que estão para receber? Quando esses papéis, os novos papéis, estarão nas contas deles? Grato. Obrigado. Carlos, bom dia. A questão do registro, e quando você vai enxergar isso, é depois da troca dos papéis e dos registros na B3. Aí depois eles estarão eventualmente negociáveis e disponíveis para vocês. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Juliano AGG. Por favor, Juliano, seu microfone já está habilitado. Ok. Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Teve a decisão, a discussão da ANEEL nessa semana aqui, que fala sobre o limite de alavancagem, né? E eles chegaram até a citar, se não me engano, acho que 4 empresas, entre elas a Light, e ali colocando a necessidade de um aumento de capital, acho que de mais de 4 bilhões de reais. Então, na verdade, eu tenho aqui, acho que 3 perguntas. A primeira delas
se vocês acreditam que essa instrução da ANEEL ela realmente vai acontecer. Número 2, se vocês têm a necessidade de fazer, que vocês vão conseguir fazer esse aumento de capital, se não me engano, acho no prazo que está para ser discutido ali, talvez por volta de 90 dias, se vocês conseguem fazer esse aumento de capital. E terceiro, o que acontece com a concessão caso não seja cumprido esse aumento de capital? Obrigado. Alexandre aqui respondendo. Obrigado pela pergunta. A gente está acompanhando, como todos vocês, esse julgamento. Obviamente, é uma análise feita por meio do contrato atual. A Light também tem uma visão diferenciada em relação à própria renovação da concessão, que nós comentamos aqui na apresentação, a condição aí para a implementação do plano, mas o que eu poderia te adiantar é que a Light acompanha de perto, com muita atenção, esse processo. Obrigado. Alexandre, você pode comentar só o que acontece, quer dizer, o que teoricamente aconteceria caso não consiga enquadrar esse limite? Nossa visão... Porque o contrato de vocês é o de 2015, né? A nossa visão, nós temos agora também endereça essa questão, tá? Então, a nossa visão é que a Light está naquela situação de também buscar uma adequabilidade em termos financeiros, econômico-financeiros, diante do decreto, que hoje já se encontra aí desde maio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais. Bom, agradeço a todos e com isso encerramos os da Light. Em nome da companhia, eu gostaria de agradecer a participação de todos e reforçar que o time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação e que tenham um bom dia.